Questão 18. Em algumas frases, os seus autores jogaram, a todo momento a banca brinca com isso, né? Jogaram, ou seja, a polissemia intencional. É a polissemia explorada. É a polissemia que não é desfeita no contexto. É explorada, muito pelo contrário, o contexto joga com a polissemia. Os seus autores jogaram com o significado polissêmico de palavras. A opção em que essa estratégia foi empregada é. Então, você teria que marcar a alternativa. Primeiro, você tem que ser um farejador de vocábulos polissêmicos. Aí, quando você achar, você vai ver se essa polissemia foi explorada. Letra A. Os espelhos fariam muito bem em refletir um pouco antes de mostrar as imagens. Aí muita gente olhou para o verbo refletir. Então vem, ó. Pergunta do chat. Dri, o que fé tem a ver com banco? Fiquei confuso nessa parte. Aquela frase ali, quando ele diz a fé nunca nos abandona, é uma frase marqueteira mesmo, né? No sentido de que nós acreditamos em você, nós acreditamos no Brasil. É a fé mesmo, fé de acreditar. Então, ali era uma propaganda, uma frase de efeito, né, do banco. E aí a gente pensa assim, poxa, mas o que tem a ver o banco com fé, né? Oração, porque a gente pensa em fé, oração, né? Mas não, é fé no sentido de acreditar. Vem. Dri, fazer uma fezinha não é uma aposta? Aí você pode fazer uma fezinha. Você pode fazer uma fezinha, mas aí, naquele caso, não... Veja, a palavra fé é uma palavra polissêmica. Deixa eu só voltar aqui, que a discussão está ótima no chat. A palavra fé é uma palavra polissêmica. Você tem a fé de crença religiosa, né? Você tem a fé de fé pública. Você tem a fé de vou fazer uma fezinha, né? Então, veja, é uma palavra polissêmica, mas a banca queria... Então, vocês identificaram a polissemia. Só que aquela polissemia foi explorada no contexto? Não. Então, ali daria para ver que não é fazer uma fezinha de loteria, o banco dizendo, nossa fé nunca nos abandona. Não era fezinha loteria, não era fezinha de fé pública. Então, quando a banca pedir aquela alternativa em que a polissemia tenha sido explorada, não é para você marcar só porque a palavra pode ter mais de um sentido. Ela pode ter mais de um sentido, mas no contexto foi explorado somente um. É o mesmo que você vê aqui nessa questão 18. Você vai buscar uma palavra polissêmica, mas que tenha sido explorada no contexto. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ó, quente. Quente é polissêmico e o contexto explorou. Ó, massa é polissêmica e explorou. Passageiro é polissêmico e explorou, porque pode ser passageiro do ônibus. Ó, presos ao dever. Pode ser preso da delegacia e preso de comprometimento. Entendeu? Tá? Agora, aqui, ele não explorou. Nossa fé nunca nos abandona. Ele acredita no Brasil, ele acredita no cliente, ele acredita que o cliente vai pagar as dívidas, que o cliente vai pagar também, vai deixá-lo rico, entendeu? Deixar o banco rico, ele acredita em tudo. Mas tudo é uma única fé. Então, vem. Ó, agora, letra A. Os espelhos fariam muito bem em refletir um pouco. Toda vez que a banca perguntar, que as bancas perguntarem se a frase joga com significado polissêmico, você tem que olhar no contexto. Se eu posso ter mais de uma leitura. No contexto. Tem que ser igualzinho aquilo ali que você viu, ó. Notícia e cafezinho quentes. Então, ó, refletir. Pode ter mais de um significado? Ó, refletir pode ser refletir, reflexo do espelho, de imagem, e reflexo de, ó, refletir um
pouco. Será que o outro sentido, ó, o primeiro sentido é o de espelho, que é o que você vê rápido, da imagem, reflexo. O outro é refletir um pouco no sentido de pensar antes de mostrar. Então, com esse um pouco aqui, a gente fica na dúvida, era isso que a Ban queria. Será que esse um pouco está explorando o segundo sentido do refletir? Guarde a letra A. B. Saudade é a presença da ausência. Alguma palavra aí com duplo sentido? Não. O que há é um jogo de palavras. O que há é uma antonímia, presença e ausência. Então, vê, uma antítese, mas polissemia não confunda antonímia com polissemia. Ele jogou com os antônimos, criando uma antítese, mas não é polissemia. C. Originalidade não consiste apenas em fazer as coisas de forma diferente, mas também fazê-las melhor. Então, veja, algum duplo sentido aí? Não. D. Há 3 maneiras de fazer as coisas: a maneira errada, a maneira certa e uma maneira melhor. Repare, muita gente marcou a D, porque falou assim, isso é polissemia, maneira. Então, vê, isso é polissemia ou é uma mera repetição de vocábulos? Esses vocábulos, eles têm o mesmo sentido. Entende? É nisso que eu quero que você se ligue. Isso tem tudo a ver com a aula de hoje, quando eu comecei a aula. Lembra quando eu comecei a aula que eu falei para você assim, olha, cuidado com a letra D. Ó, lembra o canto das cigarras? Guarde isso na memória. Esse exemplo aqui, ó. Lembra o canto das cigarras, blá, blá, blá? Ó, escutado, o canto das cigarras, como é que era mesmo? Bem escutado. Era escutado no canto da sala. Olha o enunciado. Os seus autores jogaram com o significado polissêmico das palavras. Olhe para cá. Aqui, eles jogaram? Sim, aqui eles jogaram. Por quê? Porque são sentidos diferentes. É repetição com sentidos diferentes. Repetição com sentidos diferentes. Aqui a repetição, mas é com o mesmo sentido? Não. Então, eles não jogaram com a polissemia, porque o sentido é o mesmo. Maneira, em todos os casos, é forma, jeito. Forma, jeito. Não existe uma maneira de um significado e maneira com outro significado. Tudo isso é igual a forma, jeito. Então, eles não jogaram com a polissemia, eles jogaram com a repetição de vocábulos. E a letra E? Eu quase nada sei, mas desconfio de alguma coisa. Veja, aqui, repito, a letra E, ela é igual à letra B. Presença e ausência e, saber e desconfiar. Então, assim, ele está jogando apenas com vocábulos em sentidos opostos. Tá bom, entendi, mas é isso que eu quero? Não, eu quero polissemia. Aqui não, aqui eu tenho vocábulos diferentes. Eu quero vocábulos, o mesmo vocábulo, com sentidos diferentes. Aqui eu tenho vocábulos diferentes. A letra D, eu tenho o mesmo vocábulo, com sentidos iguais. Vou repetir. Entre a A e a D, você fica com a letra A. Por quê? É o mesmo vocábulo com sentidos diferentes. Refletir no sentido de
reflexo da imagem e refletir no sentido de pensar. Isso é polissemia. Polissemia não é a repetição de palavras com o mesmo significado. Entendeu a diferença? Questão ótima. Repare que quando você vai resolvendo muitas, você vai comparando, aí você vai chegando a uma conclusão. Questão 19, depois que você passa por FGV, você vai ver que o resto vai ser lazer. Questão 19, a maioria dos vocábulos possui mais de um sentido. E essa polissemia permite que se construam frases com jogo de palavras. Pronto, você viu isso inúmeras vezes. Então, o jogo de palavras é o quê? São palavras que têm mais de um sentido, são polissêmicas, e que ali a polissemia é explorada no contexto. Você viu vários exemplos disso. Assinale a opção em que não se empregou a estratégia de jogo de palavras. Então, veja, é muito parecida com aquela questão do banco. Lembra a fé do banco? Você tem que marcar, a alternativa que você vai marcar é igualzinha àquela da fé do banco. Ou seja, uma frase em que não se empregou a polissemia. Ela não foi explorada. Letra A. O grosso livro de receitas não abriu o apetite para a sua leitura. Repare que a gente sempre pode brincar, abria. Quando é jogo de palavras, você consegue colocar duas setas. Jogo de palavras quer dizer o seguinte, os dois sentidos foram explorados. Os dois no contexto. O abria manda seta para livro, né? De abrir o livro. E pode ser abrir no sentido de abrir, estimular o apetite. Tá, então foi um jogo de palavras. B. A bailarina dançou no emprego, pois nunca chegava na hora. Repare as setas como salvam. Dançou pode ser a bailarina dança, né? E dançou no sentido de perder o emprego, o sentido real e o sentido figurado. E repare que na polissemia, há situações em que um é real, como a gente falou lá no início da aula na teoria. Então, um é sentido real e o outro é figurado, aí no sentido de perder o emprego. C. Os políticos estão nervosos pela proximidade das eleições. Aí muita gente pensou, poxa, mas proximidade, Dri, proximidade não pode ser no sentido de tempo. E proximidade também não pode, proximidade é uma palavra polissêmica, porque ele pode falar de uma proximidade temporal e uma proximidade de lugar. Tá, mas espera aí. Esses dois sentidos que você vê aí, por isso que a banca diz, a maioria dos vocábulos possui, a maioria dos vocábulos da vida. Olha que legal, possui mais de um sentido, e essa polissemia permite que se construam frases com jogo de palavras. Assinale a opção em que não se empregou a estratégia de jogo de palavras, ou seja, ela não quer uma alternativa em que não haja polissemia. É que nem aquela história do banco. No banco, ali da fé do banco, fé é um vocábulo polissêmico. Mas, naquele contexto, esse duplo sentido foi explorado? Não. Proximidade aqui. Relativo a eleições. Não dá para ver que só pode ser proximidade de tempo e não de lugar? Então, a polissemia não foi explorada. Só pode ser letra C. Aí você vai comparar com as outras. Os delitos do dentista caíram na boca do povo. E aí? Lembre que sempre que for um jogo de palavras, você consegue jogar as setas, porque é contexto. Então, quer dizer que você vai jogar a seta para mais de um elemento. Entendeu? Vai ter mais de uma seta aí. Sempre, sempre, Os delitos do dentista caíram na boca do
povo pode ser boca, parte do corpo, porque ele falou em dentista, e pode ser boca no sentido de delito, ou seja, todo mundo falou sobre isso. Então, boca aí pode ser a boca tratada pelo dentista ou a boca no sentido de fofoca, né? De contar um para o outro, de perpetuar os delitos. Por isso, houve exploração, sim, da polissemia. E a letra E, o botânico tinha uma imensa folha corrida na polícia. Muito legal. Olha como dá para resolver com as setas, ó. O botânico tinha uma imensa folha corrida na polícia. Pode ser a folha relativa a botânico, né? Folha lá, vegetal. E pode ser a folha corrida aqui relativa à polícia. Então, em todos os casos, eu tenho a exploração contextual da polissemia intencional. Na letra C, ainda que você veja, ainda que você pense que proximidade poderia ser um vocábulo ali utilizado em mais de um sentido, portanto polissêmico, e é o que a FGV diz, que a maioria dos vocábulos possui mais de um sentido. E é mesmo, se você começar a pensar, você vai olhar para os vocábulos, por isso que é tão difícil para um falante estrangeiro estudar o português, porque o mesmo vocábulo pode significar um monte de coisa. É o contexto que resolve. Muito legal. Só que você tem que olhar o contexto. Questão 20. Contexto são setas. Setas salvam. Questão 20. Você vai comigo até a 21 com a FGV. Depois a gente fecha com o Sebrasp. Isso aí foi Cefaz Minas, prova de alto nível, auditor. O conceito bom tem muitos significados. Por exemplo, se um homem acertasse sua avó a uma boa distância, ele seria um bom atirador, mas não necessariamente um bom homem. Que demais! Assinale a opção que apresenta uma característica da linguagem dessa frase. Então, ó, muita gente ficou em dúvida entre A e B. Então, veja. A banca quer a característica da linguagem, ela quer a característica da linguagem. Ela não está querendo dizer que o que se fez no contexto, ele está falando que há uma característica da linguagem de que a frase fala. A frase fala de uma característica da linguagem. Qual é a característica da linguagem de que ela fala? Resposta, letra A, polissemia. Entendeu? Aproveitando aqui as perguntas. Dri, posso dizer que a palavra manga é polissêmica? Sim. Manga pode ser a fruta, pode ser a parte do vestuário, pode ser a manga do candeeiro. Sim. Então, é polissêmica? É. O vocábulo é polissêmico. Aí, agora, acho que está começando a cair a ficha. Há vocábulos que são polissêmicos e que têm a sua polissemia explorada no contexto. E há vocábulos que são polissêmicos e que o contexto não explora a polissemia, muito pelo contrário, resolve. Ou seja, manga. Manga é um vocábulo polissêmico. Veja, se eu digo assim, a manga caiu da árvore. Esse vocábulo é polissêmico? É. A polissemia foi explorada? Não. Por quê? Porque dá para ver que manga aí é a fruta. Agora, se eu digo assim, ó, não gosto, não, manga é difícil, né, criar uma frase ambígua, manga com manga, né, normalmente o contexto resolve, né, a manga da camisa dá para ver que é a manga, parte do vestuário. Então, assim, normalmente esses vocábulos polissêmicos, eles se resolvem no contexto, o significado deles fica claro no contexto, outras vezes não. Por exemplo, aqui, olha que legal, aqui o contexto explorou a polissemia. Então, a resposta é letra A, e eu vou além. Lendo esse texto, a gente percebe que ele aproveitou, esse autor, que esse vocábulo é polissêmico e explorou
no contexto, os sentidos desse vocábulo, porque bom pode ser bom de exímio, bom atirador e bom de bondade. Entendeu? Então, vou repetir. Esse vocábulo é polissêmico. Ele é polissêmico, vou repetir. Há uma polissemia, e essa polissemia foi explorada no contexto? Foi. Então, vou repetir. Esse bom pode ser exímio, vou escrever aqui para você. E pode ser o bom de bondoso. Pegou? Foi? Agora, Adri, gostei, ó. O pessoal tá criativo hoje. Que bom, eu não tô sozinha. Ó, a aluna manda uma no chat. A minha manga não está do jeito de que gosto. A minha manga não está do jeito de que gosto. E aí? Ela não está do jeito de que gosto. Pode ser a manga que eu como a fruta e pode ser a manga vestuário. Essa polissemia gerou ambiguidade? Sim. Essa ambiguidade foi intencional? Sim. Ela fez de propósito ali. Então, isso é o que a gente chama de polissemia explorada no contexto. Ela foi explorada por ele, pelo contexto. Você viu várias da FGV assim, viu como o pessoal já está aplicando? Questão 21. Aproveite a última da FGV para fechar aí com o Sebrae, porque a banca diz a maioria das palavras, lá vem ela, a maioria das palavras mostra vários significados, polissemia. O que também ocorre com as preposições. Indique a frase em que a preposição para tem seu significado corretamente indicado. Olhe para isso. Dri, você está me dizendo que a preposição para, a banca está falando que a preposição para é polissêmica? É. Por quê? Porque para pode indicar lugar, finalidade e outras que você vai ver aí. Olha quantos sentidos a preposição para pode indicar. Olha como ela é polissêmica. Dri, o que eu faço, hein, para saber se está certo? Eu tenho que olhar cada alternativa? A banca quer o significado corretamente indicado. Então, em todos os casos, o significado, que é o que vem depois da barrinha, estará errado, exceto em um. Outra coisa, FGV é banca em que uma alternativa ajuda a outra. Então, compare as alternativas. Meu sonho é ir para a Europa. Sempre olhando para o que vem depois. O que vem depois salva. Europa é finalidade? Para a Europa? Não. Aí você, poxa, mas eu não sei o que é. Eu não sei qual é o significado desse para. Aí você pode pedir ajuda às outras alternativas. Ir para a Europa, aqui é destino. Destino ou destinação. Que é o que está na letra E. Tá vendo? B. Saiu para comprar roupas de frio. Veja, olhando para o que vem depois, não é só para a preposição, é para o que vem depois. Para comprar. Então, quando ele diz saiu para comprar é direção? Não. Para comprar, olha como a letra A ajudou. Finalidade. Na finalidade de comprar. Olhando sempre para o que vem depois. Estava para sair. Estava para sair. Olhe para o que vem depois. Para sair. É proximidade. Proximidade de sair. Vou guardar a letra C. D. O ônibus era para 50 passageiros. Então, veja, para 50 passageiros é interesse, ou seja, 50 passageiros têm interesse no ônibus? Não, né? Isso aqui é uma capacidade, é uma lotação, né? Então, veja, é uma lotação, capacidade. Tanto é que você vê, né? Lá, muitos já colocam capacidade máxima, né? Tá, então não é interesse. E letra E, para os pássaros, o canto faz parte da vida.
para os pássaros. Isso é o que a gente chama de destinação, é destinado aos pássaros? Não. Isso é o que a gente chama de interesse. Ou seja, opinião. Também pode chamar de opinião. Ou seja, para eles, né? No que diz respeito a eles, o canto faz parte da vida. Aí você vai dizer, mas pássaro não tem opinião. Veja, obviamente a gente está falando de sentido figurado da preposição para os pássaros. Entendeu o que eu estou falando? O fato é, olhe para cá. Primeiro, nunca olhe só para a preposição, porque preposição é conector. Olhe para o que vem depois. Para a Europa, para comprar, para sair, para 50 passageiros e para os pássaros. A banca queria a única correta. Resposta, letra C, proximidade. Por quê? Porque quando você diz para sair, estava próximo de sair. Muita gente não gostou da letra C, sabe por quê? Porque não entendeu proximidade. Falou assim, como assim? Próximo de sair? Entendeu? Às vezes assim, próximo, mas próximo de sair? Mas próximo não é assim, ó, eu moro próximo de você? Veja se foi essa dúvida que você teve. Muita gente teve. É que a palavra proximidade, ela é uma palavra também polissêmica. Só um detalhe aqui, ó. Para você matar essa questão, você teria que ter aí a manha de perceber que proximidade não só diz respeito a lugar. Proximidade também pode ser usado com sentido de tempo. Entendeu? Problema é que você, e agora não mais, você está começando a ficar vacinado. O grande problema, às vezes, da compreensão textual é que a pessoa não percebe que aquela palavra não tem só o sentido que ela conhece. Vou repetir. Muita gente estranhou porque falou assim, para mim está errado. Houve gente entrando com recurso, falando, como assim próximo de sair? Uma coisa é você dizer próximo, eu moro próximo de você. Aí sim, mas proximidade de sair? Ora, é porque proximidade pode ser empregado em mais de um contexto, lugar ou tempo. E nesse caso, era proximidade de tempo. Ou seja, quase na hora de sair. Até por causa do quando. Faz todo sentido. Resposta letra C. Aliás, FGV é a banca que você compara, né? Deixa eu só mostrar aqui. Aqui. Não te falei? Ó, rapidinho. Ó, antes da gente fechar com o Sebrasp. Lembra que eu te falei da letra C? A letra C, lembra essa questão? Da questão 19, letra C? A banca, ela falou que a maioria dos vocábulos possui mais de um sentido. E essa polissemia permite que se construam frases com jogo de palavras. Então, lembra que na questão 19, presta atenção, ó, na questão 19, o abria aqui, ele tinha mais de um sentido e os dois sentidos foram explorados? Lembra que o dançou tinha mais de um sentido e os dois sentidos foram explorados? Por isso era um jogo de palavras, bailarina dançou e dançou de perder o emprego, sabe? Na letra C, proximidade, lembra que eu te falei? Proximidade é um vocábulo polissêmico, Proximidade pode ser de tempo e pode ser de lugar, só que ali só houve um sentido explorado, que foi tempo. Então daria para ver que não era lugar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a palavra proximidade apareceu em mais de uma questão da banca. Isso é experiência de resolução de prova que você vai ganhando. Aí você fala assim, realmente, proximidade, eu já vi proximidade em relação a tempo. Vou repetir, na letra C, proximidade não estava com aquele sentido que você conhece comum, de lugar. Estava com sentido de tempo. E, veja, olha a proximidade de novo nessa questão 21. E olha como proximidade aqui está com sentido de tempo. E olha como você já não estranha mais isso, porque você já fez uma outra questão parecida. Proximidade é um vocábulo polissêmico. Entendi, Adriana, é que eu só conhecia um sentido de proximidade, de lugar. Não, mas pode ser de tempo. A gente usa direto, né? O Natal está próximo.
Você não fala assim? É lugar? Não, é tempo. Então, para sair é proximidade de sair, proximidade de tempo, quase na hora de sair. Agora eu vou brincar com você, fechando com o Sebrasp, questões 22 e 23, julgue. Julgue. No texto, o emprego da palavra banco venha diretamente ao comando. No texto, o emprego da palavra banco, destacada, exemplifica o fenômeno denominado polissemia, pois apresenta um sentido para cada uma de suas ocorrências. O grande problema de você começar com FGV e terminar com o Sebrasp é que você nem percebe como o Sebrasp é fácil e às vezes erra porque é fácil demais. Ó, não superestime a questão. Você já passou pelo pior, entendeu? Agora, volte à sua sanidade, ao seu controle e veja. Óbvio, item nem precisa ir ao texto. A palavra banco é um exemplo de vocábulo polissêmico. Dri, eu precisaria ir ao contexto? Veja, aqui banco é o banco móvel da praça, não é o banco instituição bancária. Mas a banca nem perguntou isso. Entendeu? Então, na verdade, ela só queria um vocábulo polissêmico. Não é como aquela questão da FGV, que você tem que ver se a polissemia foi explorada na frase, se houve um jogo de palavras. Ela só quer saber se é polissêmico. Assim como banco é polissêmico, fé é polissêmico, manga é polissêmico. Você estudou isso o tempo inteiro aqui. Questão 23, Ministério Público. A banca veio com essa questão, ó, a palavra corrupção. Olha que legal, o texto falava disso. Aí o Sebrasp diz, ó, a palavra, ela escolhe esse texto, e aí ela diz o seguinte, ó, no primeiro parágrafo, o vocábulo polissêmico diz respeito à multiplicidade de significados da palavra corrupção. A palavra corrupção tem origem nas palavras latinas corruptio e corrumpere, que indicam algo que foi corrompido, deturpado. Por ela ser um termo polissêmico, entendemos que a sua história conceitual é incerta. É usual o tratamento da corrupção sob uma perspectiva moralista. Contudo, tal abordagem não apresenta validade científica, já que moral é um atributo blá blá blá. Veja, está falando da palavra corrupção, né? Às vezes você fala assim, né? Vamos lá, como é que é? Como é que a gente fala que foi corrompido? A gente fala usualmente, né? Esse material foi corrompido, esse arquivo foi corrompido. Outro dia eu vi, né, alguém falar assim, julgar o outro, né? Eu odeio isso, porque a pessoa julga, corrige a outra e ela corrige uma coisa que estava certa. Aí eu ouvi alguém falar assim, não, o arquivo está corrompido. Aí uma pessoa sem noção chegou para ela e falou assim, como assim corrompido? Que isso? Corrompido? Corrompido não, nada a ver. Aí a pessoa falou assim, ué, mas como ele está corrompido sim? Aí a pessoa falou, que corrompido? Tá certo isso, Adriana? Corrompido? Aí eu falei, claro. Por quê? Porque a gente está falando de um vocábulo polissêmico. Você pode usar corrupção no sentido moral e você pode usar corrupção no sentido de algo que foi deturpado do original. E aí? E aí que não está falando errado. Quando alguém fizer isso com você, criticar, por exemplo, enquadrar. Outro dia, a mesma coisa. Pode reparar, agora você vai ficar esperto. Outro dia alguém falou assim, peraí que eu vou enquadrar você na câmera, né? Foto. Aí um falou para o outro, vou enquadrar você. Aí alguém virou e falou assim, enquadrar. Deu uma risada. Aí, ou seja, ironizando o outro que usou o verbo enquadrar. Aí eu falei, gente, dá vontade de falar assim, porque eu odeio as pessoas, odeio preconceito linguístico. Principalmente da pessoa que não sabe. Porque preconceito é ruim de qualquer maneira.
Mas quando a pessoa não sabe, normalmente ela é mais preconceituosa, já reparou? Porque ela acha que o pouco que ela sabe é suficiente para tirar uma onda. Não, isso é muito feio. Aí a pessoa virou e falou assim, enquadrar, Aí eu falei assim, cara, eu falei, dá vontade de falar assim, meu bem, o nome disso é polissemia. Espera aí que eu vou te explicar. Polissemia diz respeito aos vários significados de um vocábulo. Então, existe a polissemia intencional, em que você explora o sentido daquele vocábulo, o duplo sentido ou mais de um sentido do vocábulo. E existe a polissemia que é esclarecida no contexto. Nesse caso, o verbo enquadrar é um vocábulo polissêmico, porque pode vir no sentido de ajeitar aqui diante da câmera, acertar, e pode vir no sentido de, olha, eu vou enquadrar você, ou seja, você vai pagar por tudo que você fez. Eu vou colocar você na linha, né? Que é aquele sentido de, né? Eu vou enquadrar. Ele foi enquadrado na entrada da boate, né? Assim, veja, existem vários sentidos, né? Nesse caso, ele usou um dos sentidos do verbo enquadrar. E usou muito bem, porque o contexto está claro. Ele está aqui com a câmera, então está claro que é para que a pessoa se acerte ali diante da câmera. Então, é um vocábulo polissêmico e essa polissemia não gerou nenhum problema de significação, de compreensão do texto. Deve ter gerado para você que não sabe o que é isso. Ó, não seja má, porém, para aqueles que são preconceituosos, tem que ser um pouquinho. Por quê? Porque a pessoa aprende que o pouco que ela sabe não é suficiente para ela tirar essa onda. Entendeu? Então, toda vez que alguém te chamar a atenção, aí você vai falar, não, é que você só conhece um sentido. Tá, eu conheço vários, porque eu estudei polissemia.